Boa noite, irmãos, a paz, mais uma vez, né? Estamos aqui de novo reunidos depois de 2 semanas, né, que a gente não se vê aqui pela live, para de novo lermos aí uma porção da palavra de Deus e estudarmos um pouco a respeito de um assunto, né? E o assunto hoje tem uma pergunta que eu acredito, e ao longo dos meus anos estudando a Bíblia e vendo o testemunho de diversas pessoas em diversas religiões diferentes, é uma pergunta pertinente a todo ser humano, né? Para onde vamos quando morremos, né? Se tem uma certeza que nós temos, acima de qualquer outra certeza, é que nós vamos morrer um dia, né? Mas para onde nós vamos quando nós morremos? Nós temos três grandes religiões no mundo, que é o cristianismo, o judaísmo e os muçulmanos, né? O islamismo. E todas as outras religiões do mundo, ou todas as outras formas de crer, extraem a sua forma de crer, né, e os seus costumes e cultura dessas religiões. Para nós interessa muito saber como é que o cristianismo pensa a respeito dessa partida. Como é que aqueles que têm fé em Cristo, ou pelo menos que dizem que têm fé em Cristo, acreditam, né, que será depois da partida. E aí, dentro daquilo que nós chamamos de igreja evangélica ou de igreja cristã, né, que inclui também a igreja católica, porque faz parte do cristianismo em si, existem algumas formas de crer e algumas formas de se ensinar a respeito disso, da vida após a morte. Muita coisa foi trazida da influência grega, outras formas de entendimento foi trazida da influência judaica, né? E outras ainda de religiões muito distantes, né? Do hinduísmo e aí por diante. Mas como é que nós cremos? O que é que a Bíblia nos ensina a respeito disso? E eu queria ler com os irmãos lá no livro de Eclesiastes, o livro que Salomão escreveu já no fim da sua vida, né? Salomão teve 3 grandes momentos na sua vida e nesses 3 grandes momentos ele escreveu 3 grandes livros, né? Ele escreveu Cantares de Salomão quando era muito jovem e teve um amor muito intenso por uma sulamita, né? Por uma rainha do sul. Então, quando ele era muito jovem e teve esse amor por essa mulher, Salomão foi um amante de diversas mulheres, mas por essa mulher ele teve um amor especial. E ele escreveu um livro que foi inspirado por Deus, feito para essa mulher, mas foi inspirado por Deus como se fosse, muitos interpretam, o amor de Deus para com a igreja. Então, lá na sua juventude, ele escreveu esse Cantares de Salomão, que tem assim uma conotação muito grande do amor de Deus para com a igreja. Depois, lá na sua idade média, né, digamos assim, na sua meia-idade, ele escreveu outro livro também que é muito famoso, que é Provérbios, né? Provérbios de Salomão, que traz um grande ensinamento para nossas vidas, porque traz trechos de palavras e de frases que são citações que ensinam verdadeiramente o ser humano a viver na terra. E lá no fim da sua vida, já gasto pela saúde, já sem interesse na vida, quase que pedindo a morte, Salomão escreve Eclesiastes, onde ele diz que nada do que ele viveu valeu a pena. Ele diz que era tudo correr atrás de vento. Não neguei nada que os meus olhos quiseram e entreguei tudo que o meu coração pediu. Essa é a frase chave desse livro. Não neguei nada que os meus olhos quiseram e entreguei tudo que o meu coração pediu. Mas descobri no fim da vida que tudo não passa de ilusão e tudo é correr atrás de vento. É exatamente nessa carta que Salomão diz uma coisa que a maioria das crenças, principalmente a cristã, se apega muito para explicar como é o pós-morte, como é o depois da morte, para onde a gente vai, como é que se cede. Então, Eclesiastes 12, no versículo 5 ao 7, 2 versículos,
Eclesiastes 12, 5 ao 7 diz assim: quando você tiver medo da altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não te despertar, então o homem se vai para o seu lugar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Aí vem o 7, que é exatamente no verso 7, onde a maioria das religiões, e principalmente a religião cristã, tenta explicar para onde vamos depois que morremos. O 7 diz assim: o pó tornará a terra, de onde foi tirado, e o espírito voltará a Deus que o deu. E aí, irmãos, a maioria de nós que somos cristãos entende que uma vez que a gente morre, o corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus que o deu. E fica lá no céu esperando o tempo certo da vida de Jesus para de volta tomar esse corpo que foi depositado na terra, um corpo agora diferente, um corpo transformado, um corpo ressurreto. A maioria crê assim, que a alma está lá no céu com Deus, né? Aqueles que foram salvos, claro, nós estamos falando aqui dos salvos. Os condenados não há dúvida nenhuma para onde vão. Estamos falando dos salvos, né? Então, os salvos virão naquele grande dia, o Espírito está lá com o Senhor, virão naquele grande dia e tomarão de volta os seus corpos, agora corpos glorificados, para viverem eternamente com o Senhor. E os vivos serão transformados. Isso é o que crê a maioria de nós, tá? Tem uma pequena minoria que crê diferente, que crê que o homem foi formado do pó da terra, e quando Deus soprou em suas narinas, ele passou a ser alma vivente. Ou seja, o homem tem 3 partes diferentes: espírito, alma e corpo. Uma vez que o homem morre, o corpo é depositado no túmulo, o espírito volta a Deus que o deu e a alma para de existir. Ou seja, o homem é desfeito. Só naquele grande dia, quando Jesus voltar, é que de novo ele unirá o sopro de vida ao corpo morto e a alma voltará a viver novamente. Essas duas formas de crer, de acordo com as Escrituras Sagradas, de acordo com a Bíblia, elas não estão corretas, irmão. Sabe por que elas não estão corretas? Porque esse pensamento é muito grego. Muito grego. Não existe ser humano com o corpo separado da alma ou do espírito. Uma vez que Deus constituiu ali Adão do pó da terra e soprou em suas narinas e ele passou a ser alma vivente, não existirá mais uma essência sem a outra. O corpo precisa da alma e a alma precisa do corpo. Não dá para viver um sem o outro. De modo que, quando nós morremos, o corpo vai para a terra. É depositado no chão. A terra vai comer o corpo, como a gente diz. A decomposição entra em andamento. Mas o espírito do homem vai para onde? Se não dá para viver desconectado do corpo. Fica ali no túmulo junto com o corpo até que a vida seja despertada, como creem, por exemplo, os adventistas do 7º dia? Ou vai para o céu ficar debaixo do altar de Deus, como crê a maioria dos evangélicos? Segundo as Escrituras Sagradas e o ensinamento trazido pelo próprio Jesus e depois em seguida pelos seus apóstolos, não é assim que funciona. E aí eu vou dizer a vocês o porquê não é assim que funciona. Nós vivemos aqui e nós contamos o tempo. Nós temos dia e nós temos noite. Contamos 24 horas aqui no planeta, cada vez que a Terra dá uma
girada, né? 24 horas. Nós contamos o tempo. Mas lá na eternidade, aonde Deus está e aonde está o Pai, o Filho, não existe contagem de tempo. Nós entendemos uma coisa totalmente errada, porque nós achamos que lá onde Deus está, no trono de Deus, aonde João teve aquela visão do Apocalipse inteiro, ele subiu lá no céu. Lá no céu, onde Deus está, onde o Senhor Jesus está sentado à sua direita, não existe contagem de tempo. Não existe o ontem lá, nem o hoje e nem o amanhã. Porque o eterno lá é agora. A eternidade na presença de Deus já está acontecendo. Ela não vai acontecer amanhã ou depois. Nós estamos esperando a eternidade. Nós estamos esperando que ela chegue para nós. Mas a eternidade já existe. Porque se ela não existisse, ela não se chamaria eternidade. A eternidade não teve um começo, não tem um meio e nunca terá um fim. Eternidade é eternidade. Então, o tempo que se conta é aqui na Terra, é aqui no nosso meio. Nós contamos tempos. Mas uma vez que nós deixamos esse corpo de carne e entramos no mundo dos espíritos, nós entramos numa eternidade que não se conta mais tempo. Vejam que isso é um pouco complexo de se entender. É mais fácil dizer que as almas estão debaixo do altar de Deus e encerrar a história, né? Mas não é assim. Porque as pessoas se perturbam com isso. Quando eu morrer, para onde eu vou? Como é que vai ser a minha estadia? E aí nós vemos Jesus pendurado na cruz do Calvário, nos seus últimos minutos de vida. E lá com ele tinha um ladrão de um lado e um ladrão do outro. Um que estava à sua esquerda ficava xingando ele, desafiando ele, dizendo assim: olha, se tu és mesmo o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também, desce dessa cruz, mostra o teu poder. Já o da direita dizia assim: cala sua boca, você nem numa condição mortal como você está agora, você respeita Deus. Nós merecemos estar aqui morrendo porque estamos pagando os nossos pecados. Mas esse homem não cometeu pecado nenhum. E ele olha para Jesus, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Jesus ali na cruz do Calvário, na hora que aquele homem olhou para ele, ele estava todo esfacelado. Ele estava todo rasgado, todo quebrado. Ele estava à beira da morte, mas o homem olhou para Jesus naquela condição e ele não viu o homem, ele viu Deus. Aquele ladrão da cruz à direita, quando olhou para Jesus, viu Deus, porque ele olhou para ele e falou assim: Senhor, quando entrares no teu reino, te lembras de mim. Olha que coisa tremenda, irmão. E você sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Isso está lá em Mateus, olha lá em Lucas 23, do 39 ao 43. Qual foi a resposta de Jesus para aquele homem? Eu lhe garanto que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Olha que promessa maravilhosa que Jesus fez para aquele homem. Jesus disse que ainda hoje aquele homem estaria com ele no paraíso. Só que vocês lembram que Jesus, quando morreu, foi enterrado e ficou 3 dias para poder ressuscitar? Vocês lembram que a Bíblia diz também que depois que ele ressuscitou, antes de ir para o céu, ele ficou 40 dias aqui com os discípulos, ensinando aos discípulos como deveriam se comportar e como deveriam conduzir a sua igreja? Então Jesus mentiu para aquele homem? Ainda hoje tu estarás no paraíso. Não foi isso que ele disse. Ele disse assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus prometeu que ele ia para o paraíso e disse que também estaria lá com ele. Mas ele morreu, só ressuscitou 3 dias depois e ainda ficou 40 dias, ou seja, 43 dias para poder subir para o céu. Que dia era esse que Jesus estava falando? Não era um dia de 24 horas. Porque se fosse, Jesus tinha que cumprir a promessa, porque a Bíblia diz sobre ele que nenhuma mentira nunca procedeu dos seus lábios. Ele sempre disse a verdade. Que hoje era esse que Jesus estava falando para aquele homem da cruz. Quando o homem da cruz olhou para Jesus, ele não viu um homem, ele viu Deus. E ele disse: quando entrares no teu reino, te lembra de mim, Senhor.
E Jesus, quando respondeu para ele, também não respondeu simplesmente como homem, respondeu como Deus. Eu te garanto que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O hoje do qual Jesus estava falando é o hoje eterno. É o eterno agora. Não existe o ontem, não existe o amanhã. Para Jesus, ali, as vésperas de subir para o Pai, o hoje que ele estava falando é o hoje eterno. Irmãos, como Deus tem surpresas para nós, como Deus tem coisas maravilhosas e ocultas das quais nós não conhecemos, porque Paulo relata isso claramente e nós não entendemos nem quando lemos e nem quando alguém pregou para a gente, porque a forma que nós lemos já foi influenciada pelo sistema religioso que deturpa a nossa mente e a forma como nos ensinaram também foi deturpada. Mas veja o que Jesus diz claramente ainda hoje. Tu estarás comigo no paraíso. Então, quando alguém morre, não tem que esperar 1000 anos, 2000 anos para estar com o Senhor. Está com Ele na hora. Porque ele sai dessa vida de contagem de tempo, ele sai dessa vida aonde existe espaço-tempo e entra na eternidade, vai direto para a eternidade. Veja o que ele disse para aquele homem: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E quando lá mais na frente nós lemos o livro de Hebreus, lá no capítulo 29, do 26 ao 29, do 26 ao 28, nós vemos que o autor de Hebreus diz assim: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Aí o 27 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. O homem está destinado a viver apenas uma vez, e depois que ele morrer, ele vai para o juízo. Ou seja, morreu o homem, ele vai direto para a presença de Deus. Mas ele vai como, irmão? Ele vai só com o espírito e o corpo fica aqui na terra? Como é que ele chega na presença de Deus? Paulo diz como é que ele chega na presença de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, aos 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 1 ao 4, ele diz: sabemos que, preste bem atenção nisso, sabemos que, se for destruída essa temporária habitação terrena em que vivemos, aí Paulo diz: temos, ele não diz teremos um dia, ele diz temos agora, no presente, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Olha o que Paulo está dizendo: se o meu corpo for destruído pela morte, eu tenho uma casa eterna no céu, um edifício, não feita por mãos humanas, mas feitas por Deus. Não terei no futuro, daqui a 1 ano, 2000 anos, eu tenho agora. Então a eternidade, irmão, ela não vai acontecer daqui a 100, 200, 300 anos, ela já está acontecendo agora. É nós que não estamos participando dela ainda, porque ainda estamos aqui. Mas Paulo diz claramente que é inigualavelmente melhor partir e estar com o Senhor, porque quem parte está com Deus. Mas não vai só o Espírito não, irmão. Vai ao encontro do novo corpo, porque quando você morre aqui, você já cai no dia do juízo, segundo Hebreus. Morreu, vai para o juízo e já recebe a tua sentença e já está com Cristo reinando eternamente. Não existe um tempo de espera.
Então cai por terra filosofias e crenças católicas, cai por terra filosofia e crenças espíritas, cai por terra filosofias e crenças evangélicas, judaicas, cai tudo por terra. Porque Deus promete que se nós morrermos e se acabar esse corpo terreno, nós temos agora, imediatamente, um corpo pronto para absorver o nosso espírito. Porque quando Salomão escreveu que o corpo volta à terra, do pó da onde veio, o espírito vai para Deus que o deu, ele não estava errado, ele só não soube foi interpretar da forma como deveria e explicar para nós. Mas o espírito vai para Deus mesmo, mas ele tem um encontro com Jesus nos ares, como Paulo diz aqui, como Paulo diz claramente aqui em Tessalonicenses, irmãos. E aí Paulo diz isso por quê? Porque os tessalonicenses estavam agoniados com essa história de morte. Eles estavam um perguntando para o outro toda hora, olha, e quando nós morremos, para que nós vamos? Como é que vai ser a história? Aqui está muito bom com Cristo, nós temos a salvação, cremos, mas quando morrer, para onde é que vamos? Porque nós sabemos que a nossa essência é eterna, nós não vamos nos acabar, nós vamos viver para sempre, mas aonde, como, de que jeito? Isso estava perturbando a igreja. Então Paulo sabe disso, escreve uma carta para o Tessalonicenses e ele diz assim a respeito desse assunto para eles. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Olha só, Paulo está dizendo, não é para ignorar a situação dos que morreram. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Não é para ficar triste como as outras pessoas que não têm esperança na vida eterna. Eu não quero que vocês se incomodem e se perturbem com os que dormem. Aí Paulo vai explicar o porquê. Ele diz assim no 14, verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos, ou seja, não passaremos na frente daqueles que morreram, que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para as nuvens, para o encontro com o Senhor e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essa palavra. O que Paulo está dizendo aqui é que na hora que você morre, que você sai desse espaço-tempo e entra no mundo dos espíritos, automaticamente você já cai no dia do juízo, como diz Hebreus. Você cai no dia em que Jesus está vindo buscar a igreja. E aí os mortos não serão precedidos pelos vivos. Os vivos não irão na frente, os mortos ressuscitarão primeiro. Os vivos, juntamente com eles, serão arrebatados até as nuvens. E ali com o encontro do Senhor e ficarão com ele para sempre. Por que ficarão com ele para sempre? Porque saíram do espaço-tempo e entraram na eternidade com o Senhor. Não existe condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Uma vez que você está em Cristo, você já recebeu a tua salvação aqui. Se você morrer hoje, você estará com ele, com o teu corpo glorioso na eternidade, vivendo o eterno agora. Quem vai continuar vivendo hoje, do hoje, amanhã e depois do espaço-tempo, sou eu e você que ficarmos aqui, mas quem for, vai cair no eterno agora. De modo, irmãos, que preste muita atenção nisso. Moisés morreu, 1000 anos depois morreu Davi, 1000 anos depois morreu Pedro. Moisés não vai chegar primeiro do que Davi, e nem Davi vai chegar primeiro do que Pedro. Moisés, Pedro e Davi vão chegar juntos três. Moisés, Pedro e Davi, você e eu, vamos chegar todos juntos no mesmo instante. Você vai estar lá na sala da sua casa sendo velado pelos seus amigos chorando, vendo você ali sendo velado. Você não vai chegar primeiro do que os seus amigos. A Bíblia diz que quando você chegar lá na mansão celestial, será recebido pelos teus amigos. Vamos todos chegar no mesmo instante.
Ô irmão, então quer dizer que a minha avó que morreu há 20 anos atrás não está lá já? E já está lá na eternidade, assim como eu também já estou, mas a gente vai chegar junto. Não existe um espaço-tempo lá. Não se conta tempo na eternidade. Se conta tempo é aqui. É por isso que Paulo diz que ainda estar aqui é um benefício para a igreja, mas é inigualavelmente melhor partir e estar com o Senhor. É muito melhor estar com Ele. Então, irmãos, não existe espíritos vagando por aí no céu como a maioria dos evangélicos creem. E também o homem não foi desfeito quando houve a separação do espírito e do corpo, como dizem alguns também cristãos que acreditam nisso. Não! Paulo deixa bem claro que uma vez que foi desfeita a casa terrena, a casa celestial já é habitada imediatamente. Nós que continuamos aqui, como diz ele também, gememos. Gememos, mas não porque queremos ser despidos desse corpo. Gememos porque queremos ser revestidos pela nossa morada celestial. E Paulo diz que em Cristo nós já temos tudo, é agora, não é no futuro. Vocês estão entendendo isso? Uma coisa é viver aqui, contando espaço-tempo. Eu acabei de fazer 47 anos de idade. Mas foi aqui. Na eternidade não se conta tempo. Uma vez que você partir, você está revestido com o teu corpo glorioso e está na eternidade de uma vez por todas. Ninguém vai chegar primeiro do que ninguém. Vão chegar todos juntos e viverem a eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E como disse Paulo, onde estivermos com Ele, ali estaremos eternamente. E no final ele diz, consolem-se uns aos outros com esta palavra. Então, uma vez que você morreu, segue-se o juízo, não tem espaço. O autor de Hebreus deixa muito claro, para o homem está destinado morrer apenas uma vez, ou seja, não vai nascer de novo, não vai reencarnar, não vai. Vai morrer apenas uma vez. E morrendo, segue-se para o juízo, é direto para o trono branco. Não tem espaço, não vai ficar lá esperando alguma coisa, porque lá não se espera, lá é eternidade. Lá o eterno é agora, não é amanhã nem depois. Aqui é que existe o amanhã e depois. Lá o eterno é agora. Então, uma vez que eu saio daqui, porque morri, o meu espírito com a minha alma recebe imediatamente a morada celestial e já cai direto na eternidade com Deus. Irmãos, mas aqueles que não receberam a salvação, a Bíblia diz alguma coisa a respeito deles? Diz muito, mas isso vai ficar para outra hora. Isso vai ficar para outra live, outro estudo. O que eu quero hoje é que os irmãos entendam que o que Salomão escreveu não está errado. Salomão tinha a influência de Deus, a direção de Deus na sua vida, mas não ficou bem entendido e bem explicado porque Salomão estava numa dispensação da lei. Salomão não estava na dispensação da graça. O Espírito Santo não revelou para que ele revelasse para o mundo aquilo que revelou para Paulo. E Paulo diz claramente que subiu ao céu numa visão. Fui ao terceiro céu e eu vi coisas que aos homens não está permitido falar. Paulo diz que ele viu coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram e que o coração nunca sentiu tal emoção quando ele teve a visão do céu. Quando João tem a visão do céu e é arrebatado até lá para receber a visão do Apocalipse, ele diz coisas maravilhosas a respeito do ambiente onde estava e aonde ele estava. Deus proporcionou a ele ver toda a história humana. Apocalipse fala de toda a história humana, do começo até o fim. Então as coisas não iam acontecer, as coisas já tinham acontecido, já estavam acontecendo. João estava vendo o eterno agora. Ele estava lá em espírito, numa visão, mas estava vendo o eterno agora. Ele viu os 144 mil sendo ungidos, ele viu as multidões de salvos lá, de pé diante do trono de Deus. Ele viu o eterno agora. Então nós precisamos aprender que o que está nos esperando, o lugar onde nós vamos acessar, quando nós sairmos daqui,
é o eterno agora. Não haverá tempo, espaço. O que haverá é o eterno agora. É a eternidade com Deus, é a eternidade com Cristo, é a eternidade com o Espírito Santo. E aí nós viveremos para sempre. Então, as pessoas pensam muitas coisas a respeito da vida após a morte. Mas nós que somos cristãos, nós temos que acreditar, irmãos, que enquanto estivermos aqui, nós somos um benefício para a igreja e para o povo da terra. Mas que é inigualavelmente melhor partir e estar com o Senhor, entrar numa eternidade e ficar com Ele eternamente. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.